Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana, atriz, arte educadora e diretora audiovisual, e eu estou aqui para trocar com vocês, mostrando como que é trabalhar, a dramaturgia da lembrança em sala de aula a partir de viola e spolen. Então vamos colocar aí a memória em jogo. Vamos começar pelo começo. O que é essa tal de dramaturgia da lembrança, né? A dramaturgia da lembrança, ela é um modo de trabalho que foi desenvolvido pelo diretor Agnaldo de Souza, junto com um grupo de atores e pesquisadores entre os anos 2008 e 2012 na Universidade Estadual de Londrina, que é a UEL. Esse modo é o que o Grupo Protótipo Tópico pesquisa desde então e realiza hoje uma sistematização, que aí eles têm várias novas descobertas deste método. E o protótipo trabalha com uma vertente do teatro que é denominada teatro documentário. E dentro dessas perspectivas, eles buscam construir uma dramaturgia a partir da memória e o esquecimento. E trabalham com a contradição e a relação que esses dois polos apresentam. E aí é exatamente sobre a memória, sobre esse modo da dramaturgia da lembrança, pelo olhar do grupo, que vamos trabalhar aqui hoje e aplicar junto aos jogos da viola spolen, para que a gente tenha uma aula memorável, onde a gente vai unir o conhecimento e a poética de si mesmo. Então a gente vai partir do princípio, onde que no grupo a gente entende que a memória ela é viva. Quando a memória ela é dita, então ela é falada, ela pode ser reinventada. Mas quando ela é escrita, ela se torna história. E aqui a gente vai trabalhar a memória que tem vida. Ou seja, vamos falar sobre ela. Porque a memória, dentro da dramaturgia da lembrança, ela é um disparador cênico, que quando dada a importância, gera impacto em quem recebe, no público, no espectador, e em quem compartilha, que é quem está contando, o ator, o artista. Quando a gente revisita memórias internas, as nossas memórias, a gente pode entender muito de nós mesmos, assim, e nos abre possibilidade de ressignificar, para que a gente aborde de uma forma que o outro também receba, afetando, assim, de alguma forma, se identificando com aquele sentimento, com aquela lembrança. Porque dentro do teatro documentário, comprovar com documentos, por exemplo, áudio, foto, notícia, objeto, que aquilo que está sendo dito aconteceu de fato, é uma característica muito forte. Mas aqui a gente não vai se prender a isso, porque a nossa atenção é na transformação individual que cada aluno vai ter a partir do contato com a sua própria memória e a reflexão das configurações possíveis da arte contemporânea. Então a gente vai abrir as janelas poéticas que a gente tem para fazer arte. Antes de partir para o jogo, é importante a gente entender que na dramaturgia da lembrança, a gente pega uma memória e a gente esmiuça de modo que a gente entenda ela como uma ferramenta criativa. Então, primeiro, a gente vê o que a gente chama de ponto de força, que é o principal da memória, aquilo que está sendo mostrado, falado, sentido, mais forte. Depois a gente vai ver o ponto de apoio, que é um elemento que desenvolve a memória, que dá à história, sua narrativa, e depois, por fim, a gente vai ver o que é o ponto de equilíbrio, aquilo dentro da memória que a torna poética. Para ficar mais fácil, eu vou dar um exemplo. Se, por exemplo, para minha criação, eu escolho a seguinte memória. Eu lembro que ia na casa da minha avó e aos finais de tarde a gente tomava café junta, comendo pão com manteiga caseiro feito por ela. E até hoje eu procuro uma manteiga como a dela, mas eu não acho o mesmo gosto. A gente encontra nessa memória os seguintes aspectos. Então, ponto de força seria a avó. Então, a sua casa e o sentimento que foi gerado ali. O ponto de apoio seria o café com pão e a manteiga caseira.
que é uma coisa que é universal e eu posso desenrolar minha criação a partir desses elementos, por exemplo. E o ponto de equilíbrio seria os finais de tarde, porque aqui a gente pode trabalhar as cores do céu, a atmosfera trazida pelos finais de tarde, então a poética, né, que existe. E aí então, essa é a dramaturgia da lembrança. A gente vai entender agora por que a gente vai trabalhar com o jogo teatral. O autor Huizinga, no livro Homo Ludens, de 1996, ele fala do jogo teatral que ele é como uma função da própria vida. Ele é fundamental para a sobrevivência do ser humano. E aí, segundo ele, o jogo ele está presente desde o início da sociedade humana e da mesma maneira que o jogo atuava, né, nas sociedades mais antigas, ele também atua de inúmeras formas na sociedade contemporânea. A própria linguagem humana ela é vista de forma lúdica pelo Huizinga, né? Portanto, o jogo ele se constitui numa das principais bases da civilização, seja na linguagem, seja nos relacionamentos humanos, porque é no jogo que o homem cria um mundo poético, diferente do mundo real, da natureza, né? Que é o oposto da seriedade que a gente tem na vida. E aí, dessa maneira, todos os participantes eles podem encontrar o prazer coletivo e a satisfação interna que a atividade do jogo teatral proporciona, além de estar permanentemente discutindo e aprendendo sobre a realidade e a vida. É jogando que a gente aprende muita coisa, principalmente a resolver problema de forma criativa, nos relacionar melhor com as pessoas e muitas outras habilidades. Então é importante que no processo educativo, nós educadores consideremos o aluno e toda a sua história de vida para construir o seu aprendizado. Então, o uso dos jogos, ele propõe que eles tenham experiências por meio de uma educação mais divertida, com diálogo com o outro e com si mesmo. E os jogos, eles envolvem quem cria, quem realiza algo novo, com seus próprios recursos e dentro das possibilidades. E o resultado deste processo, ele não pode ser o ponto final. Ele deve disparar novas perguntas, novas reflexões e novas possibilidades de criação. A Viola Spolin, que é quem a gente vai emprestar os jogos nessa aula, é autora de vários textos sobre improvisação e defende que os jogos teatrais eles permitem que os alunos se conheçam melhor. Eles não adquirem apenas habilidades performáticas, mas eles desenvolvem a imaginação e a intuição, além de descobrir novas possibilidades para agir em situações não familiares. Por quê? No cenário dos jogos, o professor e o aluno, eles se encontram como parceiros. Eles envolvem-se com o outro, entram em contato, se comunicam, experimentam novas situações, respondem às questões inusitadas e fazem descobertas surpreendentes juntos. Eu acho legal que ela fala que o jogo ele é democrático. Todo mundo pode aprender jogando. O jogo ele estimula a vitalidade, ele desperta a pessoa como um todo. Então, mente, corpo, inteligência e criatividade, espontaneidade. Quando todos, professor, alunos, unidos, eles estão atentos para o momento presente. Então, o jogo é um poderoso, gente, ele é um poderoso instrumento de aprendizagem. Pois mais que uma atividade lúdica, né, que a gente acha que é só um joguinho, ele é o cerne da manifestação da nossa inteligência. É nestes jogos que daremos a oportunidade para que os alunos eles interfiram em sua realidade, de uma forma que encontrem a si mesmo e daremos a liberdade para que no mundinho deles eles façam uma ação com respeito e responsabilidade mais transformadora. Então, se você quiser saber mais sobre a dramaturgia da lembrança ou conhecer mais quem foi Viola Spolin e seus ensinamentos, na descrição desse vídeo eu vou deixar os links para acesso ao material mais completo, tá bom? Porque agora a gente vai partir então para a aplicação dos jogos. Eu sei que na sala de aula muitas vezes é difícil de se reinventar, né? E a gente precisa criar novas estratégias de aprendizagem, porque precisa despertar interesse nessa geração que tem a informação constante. E aí foi pensando nisso que aqui nessa oficina eu vou mostrar jogos que é possível realizar de forma presencial, online e pode ser
coletivo ou individual. Olha só, legal, né? Então, vamos lá. Eu tirei 6 jogos do livro. O livro chama Jogos Teatrais, o Fichário de Viola Spolin. E com eles a gente vai trabalhar a memória do aluno poeticamente e artisticamente, trazendo o conhecimento prévio e as experiências pessoais dele como um meio de aprendizagem, tá bom? As fichas dos jogos, elas já explicam tudo certinho, como aplica cada um. Elas vão estar disponíveis no link na descrição também desse vídeo. E aí nelas vocês vão encontrar alguns tópicos que eu vou explicar aqui para vocês. Então vocês vão encontrar preparação. A preparação é onde mostra o que precisa ser feito antes e em que disposição a gente vai colocar os alunos. Se são todos juntos, ou são grupos separados, ou é individual. Aí vocês vão ter o foco. O foco, ele mostra qual é o foco do jogo mesmo, o que ele concretamente vai trabalhar. Depois, a gente tem descrição. A descrição, ela explica o passo a passo do jogo. A instrução, em seguida, e a instrução, são sugestões de frases para que você fale como orientação durante o jogo. Temos a avaliação depois. A avaliação, ela vai trazer pra gente o que seria importante o aluno ter percebido ou o que é o objetivo a se chegar a se discutir com o grupo. E aí depois a gente tem as notas, que são orientações para o coordenador do jogo, que no caso somos nós professores. E por último a gente vai ter as áreas de experiência. Essas áreas é onde mostra o que o aluno vai experimentar, vai passar por elas durante o jogo. Então tá tudo muito explicadinho, gente, é bem intuitivo, é só seguir o que fala que vai dar certo. Porque aqui, eu vou me limitar a falar pra vocês como que em cada um deles a gente pode trabalhar a memória dentro da dramaturgia da lembrança, que é o nosso foco, que é o que a gente já viu lá no começo. Então, bora! Então a gente vai começar ali no jogo sentindo o eu com o eu. E aí, seguindo as instruções que eu já ensinei para vocês da ficha, os alunos eles vão estar vivenciando um jogo sensorial que explora o aqui e agora. Então, além deles apenas sentirem o corpo e o que ele toca, o corpo, a gente pode acrescentar no tópico instruções frases que despertam a memória, que são elas, uns exemplos. Quando você sente seu braço, que memória vem em seu pensamento? O que você lembra quando sente seus pés? Por onde andou? O que marcou sua história, né? O que te toca quando sente seu peito? Quais memórias surgem? Então essas são algumas frases que vocês podem usar durante o jogo para trazer toda a memória. E aí então no próximo jogo, o jogo de observação. No jogo de observação, os alunos eles vão trabalhar com objetos. E aí o que é legal, a gente pode adaptar o jogo e pedir para que cada um traga de casa 1 ou 2 objetos e na sala de aula conte a memória que tem sobre aquele objeto. E depois seguir, né? A gente pode seguir o jogo como ele é mesmo, de nomear, porém a gente pede para que eles coloquem uma palavra na frente que se relaciona com a memória contada do objeto. É muito legal isso. Muito legal porque dá pra gente explorar mesmo a memória a partir de um objeto. E aí fica até mais fácil para que eles tragam, né, para que eles lembrem. No jogo Vendo o Mundo, ele por si só ele já vai trazer várias memórias dos alunos. Porém, a gente pode aprofundar mais um pouquinho e pedir para que essa memória ela seja relacionada a um tema, a algo mais específico. Por exemplo, uma memória com a mãe, uma memória da infância. Então, se a gente aprofunda mais, a gente vai deixando mais afunilado, assim, né? Aí vai de acordo com o que vocês querem trabalhar mesmo. No jogo, construindo uma história, a gente pode pedir para que ao invés de ser uma história inventada, os alunos eles tentem colocar coisas que já viveram. Por exemplo, lembranças que
a frase anterior vai despertar ao ser escutada. Então, dá pra gente ir buscando coisas que despertem, né? Que tragam a memória interna, a memória pessoal. Aí a gente vai ter o jogo Quanto Você Lembra. Nesse jogo, a gente pode fazer o que o leitor lê, pode ser um texto que a gente pede anteriormente para os alunos escreverem, contando uma lembrança boa da sua vida. E o falante, ele pode contar uma lembrança ruim, porque aí a gente faz um contraponto e deixa o jogo mais profundo, porque traz a memória como ferramenta. Então, tem o leitor falante, e aí a gente faz esse contraponto. Um faz a memória boa, o outro fala a memória ruim. E aí a gente pode casar, né, ver o que se relaciona dessas duas memórias. É bem interessante, gente. E por último, a gente vai ter o jogo Modificando a Emoção. Nesse, os alunos eles irão mostrar um sentimento junto com uma ação. E a gente pode tirar essas duas coisas de uma lembrança, tanto o sentimento quanto a ação. Por exemplo, a gente pode pedir um texto naquele outro jogo, no Quanto Você Lembra, e desse texto, a gente tira a ação e o sentimento para ser explorado em sala. Legal, né, gente? Elas são umas possíveis adaptações, né, que a gente pode fazer. Porém, você é livre e criadora para buscar a melhor maneira de trabalhar com seus alunos, entendendo as necessidades deles e as suas. Porque trazendo esses jogos como disparador para se trabalhar a memória com os alunos, a gente pode desenvolver a produção de uma obra artística depois do jogo. Então a partir do jogo a gente pode ter uma pintura, uma video performance, uma música, um poema, entre outras tantas coisas que a gente conhece e que dá para fazer, né, como obra artística. Tudo isso para que o aluno possa se expressar. Por exemplo, a gente trabalha ali os jogos Vem do Mundo e o jogo de observação. Depois que a gente aplicar esses jogos, os alunos eles podem desenvolver uma pintura daquilo que foi sentido, daquilo que ficou marcado. Ou então desenvolver uma videoarte com a memória que foi inventada, misturando tudo ali que ele ouviu, né? Então tem inúmeras possibilidades e é um trabalho que pode ser desenvolvido lentamente ou mais rapidinho, que aí vai de acordo com a sua proposta. E essas atividades, elas podem ser aplicadas do ensino infantil ao ensino médio, com adaptações, óbvio, ali na faixa etária, na necessidade de cada idade. Então, na descrição, você vai encontrar links para direcionar aos jogos e aos textos para quem quiser ir mais a fundo nas teorias. E é isso, pessoal! Eu espero que tenha contribuído para uma aula mais criativa, transformando nossas memórias em arte. Um abraço!